Autor. Quero convidar o senhor José Carlos Miranda, coordenador nacional do Movimento Negro Socialista. Senhor presidente, é uma honra estar aqui num debate democrático, presentes aqui deputados, companheiros de jornada do movimento social, do movimento sindical, professores intelectuais, companheiros do movimento negro. A discussão sobre o Estatuto da Igualdade Racial, ela ganha uma grande relevância justamente porque ela coincide num momento histórico brasileiro e internacional que nós hoje podemos fazer um balanço e, portanto, uma avaliação da aplicação dessas políticas em vários países, onde nós podemos refletir sobre a situação do povo oprimido e explorado em todo o planeta e a aplicação de políticas na legislação de um Estado que diferenciam, não minorias, mas diferenciam setores significativos da população de um país, identificados com diferenças religiosas, da cor da pele, e a partir disso os legisladores definem direitos diferentes entre os cidadãos. Por isso, presidente, deputados, senhores e senhoras presentes, a reflexão que nós trazemos é do balanço da aplicação dessas políticas. E principalmente a reflexão daqueles que enxergam a sociedade e a história dela como a história dos oprimidos e dos explorados em busca por liberdade, por igualdade e por oportunidade. A política de cotas, ela foi aplicada doutrinariamente pela primeira vez por um Estado que ainda hoje tem umas piores distribuições de renda do mundo, a Índia, que tem 1 bilhão de habitantes, para tentar absorver uma parcela daquela sociedade, os Dalits, ou intocáveis, ou párias, que pelo sistema de castas daquele país, observava uma inamobilidade social. O que nós podemos ver de 1949 para cá é que, fundamentalmente, a mobilidade social para as massas exploradas, oprimidas, e a desigualdade social não diminuiu. Os Estados Unidos, que a partir da aplicação de políticas que incrustaram na lei a raça, a partir das leis de Jim Crow, do início do século passado, produziram ao longo do tempo a racialização daquele país, a enguetização dos Estados Unidos e a formação de um ódio racial que é observado na conformação de um agrupamento fascista, antes do fascismo, chamado Ku Klux Klan. E que, ao mesmo tempo, a partir dessa racialização, principalmente ao sul dos Estados Unidos, nas plantations, se mobilizaram os pobres, oprimidos, explorados, negros, que culminou no movimento por direitos civis naquele país. Em 1972, a partir da luta dos direitos civis, o que nós podemos observar é que começaram a se aplicar legislações, não na lei fundamental, na Constituição Americana, mas em várias instituições, as políticas de cotas ou de ações afirmativas raciais. Mesmo que antes haviam algumas políticas a partir de 1966, mas a partir de 1962 elas começaram a legislar em várias instituições dos Estados Unidos.
E qual o balanço que nós podemos fazer dos Estados Unidos? Que a desigualdade, a distância entre pobres e ricos aumentou. A distância entre negros ricos e negros pobres aumentou. E o racismo não afundou. O que nós podemos observar é que essa política gerou Condoleezza Rice, gerou Colin Powell, gerou negros que ascenderam socialmente, mas ao mesmo tempo gerou o que nós podemos observar em todo mundo, chamado furacão negro, que foram as vítimas do furacão Katrina. A maioria do povo negro e pobre do país mais poderoso do mundo não teve mobilização. E o racismo não acabou e a desigualdade só aumentou nesse período. Portanto, quando nós dizemos de perigo da racialização para o Brasil, não é que nós estamos querendo botar medo ou fazer uso da palavra assim assado. Porque essas políticas já foram aplicadas. Estão sendo transportadas para o Brasil, primeiro sem a devida discussão, e por isso eu saldo a iniciativa da Presidência, e a iniciativa que já teve o senador Paim no ano passado, e de fazer essa discussão, que o alerta que nós fizemos quando entregamos a Carta Aberta ao Congresso Nacional, na época para o presidente Aldo Rebelo e para Calheiros, foi que essa discussão não tinha sido feita o suficiente. Tanto é que senadores que aprovaram no voto de liderança o Estatuto da Igualdade Racial no Senado, depois mudaram de posição alguns, outros aprofundaram, ou seja, o debate não tinha sido feito. Porque existe embutido um germe de armadilha no Estatuto da Igualdade Racial. Nós podemos discutir, e eu não me oponho a cotas sociais. Aliás, eu não me oponho à cota nas universidades, que cada universidade tire o seu método de vestibular. Eu quero discutir o fim do vestibular. Como ter vaga para todos. Então eu não vou entrar nessa discussão, eu não vou me opor. Mas a partir do momento que nós colocamos a raça como um basilar, uma linha definidora de direitos e deveres para um povo, nós arriscamos muito. E que esteve na fundação e no sumo, e aonde toda a esquerda, todas as lutas populares dos últimos séculos beberam, que é a igualdade jurídica dos cidadãos. Se a República, no modo de produção que a gente vive hoje, não conseguiu cumprir esse papel com as políticas universalistas, é porque a política universalista nunca foi até o fim aplicada pelo Estado. Porque nós nunca conseguimos discutir e desenvolver uma política econômica que conseguisse favorecer fundamentalmente os investimentos sociais, que conseguisse romper com a lógica do capital financeiro internacional e nacional. Esse é um combate que nós temos que continuar. E por isso, se nós não observarmos isso, daqueles que querem chegar a uma sociedade justa, igualitária, fraterna, que para mim é uma sociedade socialista, onde os grandes meios de produção sejam controlados democraticamente por todo o povo, que cheguem ali. Essa é a nossa questão fundamental, presidente, que nós temos que discutir. Porque nós não podemos achar que o Brasil, como está no Estatuto, seja dividido pela lei em brasileiros e afro-brasileiros. Isso só pode dividir aqueles que são mais explorados. Essa é a nossa preocupação, a discussão que nós queremos fazer e trazer a reflexão para os parlamentares, para os movimentos sociais em todo esse país. Muito obrigado. Como nós